Graças e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui no Café com Jesus, tomando esse café, eu, Márcia e um pouco da população do planeta Terra está tomando esse café conosco aqui no dia que se chama hoje, sábado, às 9h07. Glória a Deus pela vida de você, meu querido, minha querida irmã, que está junto conosco nessa pegada de fé, nessa pegada diferente. Nós estamos agora trazendo um momento de café com Jesus, de reflexão naquilo que Jesus Cristo falou, naquilo que Jesus Cristo disse, naquilo que Jesus Cristo traz como oportunidade na nossa vida, na comunidade Jesus na Rua e no Instagram e no YouTube. Nós também queremos agradecer agora pelas pessoas que estão em vários lugares do planeta Terra nos assistindo, nos dando o ar da graça, nos dando a oportunidade. Através do WhatsApp, através do Telegram, estamos sendo retransmitidos por outras pessoas que estão no Telegram para muitos lugares. Eu quero agradecer aqui a comunidade Jesus na Rua, que está nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, de amor, carinho e, acima de tudo, direção de Deus. Nós estamos ao vivo na rádio Comunidade, não é comunidade, nós estamos ao vivo na comunidade e na rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração. E Cristo, o Poder Alfa. Nos outros encontros nós não estamos ao vivo na Rádio Cristo, o Poder Alfa, porque o pastor Romalino está começando. Um abraço, pastor Romalino, Deus abençoe o senhor, a sua família e que o senhor tenha êxito nesse novo projeto. Márcia, pastor Romalino está fazendo uma programação exatamente na hora do nosso encontro de 21 horas, na rádio dele lá, então ele não transmite na nossa programação ao vivo. Ele transmite depois a palavra gravada. Então nós estamos ao vivo aqui neste dia que se chama hoje, às 9h07, pela rádio Jesus na Rua e pela rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração, e na igreja Comunidade Jesus na Rua. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: todos querem o perfume das flores, mas pouco sujam as suas mãos para cultivá-las. Amém? Amém. E, meus queridos irmãos, nessa oportunidade, neste momento de alegria, neste momento de direção, nós queremos relembrar você. Faça-nos uma doação transferindo pela chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Nós precisamos, meus queridos, nós temos evangelistas, e o meu abraço aqui para os evangelistas do projeto Jesus na Rua ao redor do planeta Terra. Eu quero agradecer pela vida deles, quero dizer a eles: permaneçam firmes neste propósito, para que as pessoas sejam alcançadas. Essa semana eu vi uma pessoa numa oração dizer: eu quero que as almas sejam alcançadas, que não sei o quê. Não, nós precisamos também de alcançar as pessoas, porque a alma está dentro das pessoas. E nós precisamos de alcançar pessoas, nós precisamos nos importar com eles, nós precisamos caminhar a
a segunda milha com eles. Agora nós precisamos fazer uma coisa antes de caminhar a segunda, meus queridos. Nós precisamos caminhar a primeira milha. Você precisa se importar com as pessoas de dentro da sua casa, com as pessoas que estão ao redor, né? Ao seu redor. Seja na empresa, seja na feira onde você trabalha, seja no supermercado onde você trabalha, seja na fábrica onde você trabalha. Se você é caminhoneiro ou caminhoneira, aqui vai o nosso abraço. As caminhoneiras, um abraço, minhas queridas, e aos caminhoneiros, um abraço, meus queridos. Seja em qualquer parte do planeta Terra, no Brasil, enfim, qualquer lugar do planeta Terra, Estados Unidos, que tem muitos caminhoneiros lá, na Alemanha também tem, né? Na Alemanha tem mais trem. Então eu quero agradecer a vocês, meus queridos, e trazer este momento de alegria em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso Café com Jesus. E às 21h07 temos o encontro de jovens. Domingo, às 21h07 temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07 temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07 temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07 temos o encontro de evangelismo e missões. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas pessoas que estão ouvindo esses encontros, Senhor, que estão participando junto conosco nas rádios e através da comunidade Jesus na Rua, Senhor. Nós temos... como é que funciona a comunidade, meus queridos? Quando você está junto com outra pessoa, aí nós temos a comunidade. A comunidade é quem? É Deus, é Jesus Cristo. E duas ou mais pessoas junto com Jesus Cristo está montada a comunidade para que você receba de Deus. Amém? Amém. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor. Nós estamos ao vivo na rádio Jesus na Rua, através da comunidade Jesus na Rua e na rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração. E agora pela manhã estamos juntos com o pastor Romalino Cabral na rádio que ele preside, que é Cristo Poder Alfa. Nas programações da noite, nós não estamos transmitindo ao vivo para a rádio Cristo Poder Alfa, mas nós estamos juntos com a Rádio Transmundial. Um abraço, meus queridos da Rádio Transmundial, que estão junto conosco nessa pegada de fé. Amém. Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5, com o título O Senhor do Sábado. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos nessa pegada de rádio, nessa pegada de comunidade, nessa pegada de chegar para você trazendo alegria, saúde, muita saúde através de Jesus Cristo. Nas próximas programações nós vamos trazer música, né? Hinos de cânticos e de louvor para você que está junto conosco nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, nessa pegada de alegria, nessa pegada de paz, nessa pegada de comprometimento. Nós queremos agora que
a sua cabeça, meu querido, minha querida irmã. Em reverência à palavra, eu vou fazer uma breve oração para que você receba. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo por esse dia que se chama hoje, por esse momento de alegria, por esse momento de paz, por esse momento de realização, Senhor, realização de um sonho. Nós estamos transmitindo ao vivo na rádio Jesus na Rua, palavra e oração. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Pai, visita o coração dos teus filhos, Pai, neste momento, Senhor. Traz a eles este discernimento, este entendimento, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos dá fé, que fortalece a nossa fé, Senhor. Essa palavra que fortalece a nossa fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Amém? Amém. Depois eu quero que você vá nas vírgulas. Meus queridos, vamos começar a entender esse primeiro tópico. Vamos colocar assim. Certo dia de sábado. Hoje é sábado. Uau, que legal, top. Olha, a palavra de sábado é a palavra de sábado. Vamos lá, meus queridos. Aqueles homens que andavam com Jesus Cristo, eles tinham naquele momento uma necessidade. Eu quero que você que está ouvindo comigo repita: aqueles homens tinham uma necessidade. Qual era a necessidade, apóstolo, que aqueles homens tinham? Vamos entender um detalhe interessante. Eles já tinham uma comunhão com Jesus Cristo, então eles não precisavam de comunhão. Eles tinham a andada com Jesus Cristo, eles não precisavam de andar com Jesus Cristo, pois eles já estavam fazendo. Mas eles tinham uma coisa que nós precisamos compreender, que isso é físico. Eles tinham fome. Então eles já andavam com Cristo, já tinham comunhão com Cristo, mas eles tinham fome física. O suprimento espiritual eles já tinham através da comunhão com Jesus Cristo, e o caminho estava sendo ensinado àqueles homens porque eles estavam andando com Jesus no caminho. Mas eles tinham uma necessidade, meus queridos, e essa necessidade é premente. Hoje nós precisamos entender que as pessoas estão necessitando dos três, eu vou colocar pães: pão espiritual, pão do ensino para a nossa aprendizagem e do pão físico, pão que nós comemos. Tomamos café, almoçamos, alguns tomam café, lancha, almoça, lancha, janta e lancha, que é a tal da siesta antes de dormir. Mas nesse instante, meus queridos, eu quero trazer para você tem levado qual desses três pães para as pessoas? Sim, porque Jesus Cristo, num outro momento, ele diz que como você pode encontrar uma pessoa necessitada e dizer: vai para casa, te aquece e dorme, se ele está com fome física, pão físico, alimento? Meus queridos, a hipocrisia, ela é tamanha, ela é gigantesca, a ponto das pessoas não se importarem com o pão físico. Ah não, mas eu só dou o pão espiritual. Não funciona assim. Muitas vezes, por exemplo, aqui no projeto Jesus na Rua, na comunidade Jesus na Rua, nas rádios Jesus na Rua,
na Rua, palavra e oração, nós não conseguimos levar, enquanto nós estamos aqui no ar, né, fazendo a transmissão, levar o pão físico. Mas nós estamos levando o pão da caminhada e o espiritual. No outro momento, nós conseguimos levar, sim, o pão físico. Só que tem pessoas que são hipócritas, que eles querem onerar as outras pessoas com aquilo que eles querem fazer. Às vezes nem foram chamados por Jesus Cristo para fazer. Aí eles querem que alguém pague a conta. E nós temos entendido, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Atos dos Apóstolos, antes de Paulo chegar em cena, nós temos uma coisa muito importante, lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Ele vai falar da descida do Espírito Santo, mas ele vai falar em Atos 4, 5. Aliás, Atos capítulo 5, versículo 4 e 5, nós temos ali, e eles tinham tudo em comum. Nós vamos ter aquela situação daquele casal que vendeu as coisas e reteve o dinheiro. Até ali é uma interpretação complicada na tradução por João Ferreira de Almeida daquela palavra. Mas nós queremos trazer, meus queridos, você tem levado pão físico para as pessoas? Essa é a resposta que nós recebemos sempre. As pessoas ficam caladas, elas não dizem nada. Elas acham que estão fazendo muito. Elas vão na comunidade, recebem a palavra, voltam para casa e, meu querido, leve uma cesta básica na comunidade que você está inserido, uma vez por mês, pelo menos, para que aquelas pessoas que estão passando necessidade física, de alimento físico, seja suprido com aquilo que é o básico. Apóstolo, mas o senhor está muito pobre hoje. Não, estou não. É porque as pessoas não estão doando nada, meus queridos. Se eles doassem pelo menos a cesta básica, arroz, feijão, leite, arroz, feijão, café, leite, óleo, margarina, flocão, né? Farinha de trigo para fazer um bolo e o que mais? Deixa eu ver aqui. Uma proteína, sardinha, o ovo. As pessoas não viviam tanta fome, meus queridos. Agora também tem pessoas que são estranhas, esquisitas. Como assim, apóstolo? Elas pegam e compram um telefone de última geração e passam fome na semana. Isso, para mim, é ser estranho, é ser diferente. Amém, Márcia? Amém. Lê o mesmo versículo, apóstolo, ou passa para o próximo? Pode ler o mesmo versículo, Márcia. Não, pode passar para o próximo. Nós já fizemos a leitura desse versículo. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Amém? Amém. Aí vem uma pergunta, a pergunta do Diário da Fé. A pergunta que não quer calar. No sábado não é permitido o quê? Para o judeu não é permitido que ele faça nenhum tipo de trabalho braçal, manual. São os famosos adventistas do sétimo dia, o advento do sétimo dia. Só que isso é velha aliança. Muito bem, então vamos entender uma coisa. As pessoas preparam os seus alimentos todos na sexta-feira, para que sábado eles só comam o alimento. Aí Jesus Cristo traz uma palavra muito interessante, olha só. Os apóstolos estavam com Jesus Cristo. Por que o nome da palavra é o Senhor do sábado? É Cristo, o Senhor do sábado.
sábado? Você é convertido a Jesus Cristo ou você está na lei judaica? Você é discípulo de Jesus ou você é fariseu? Essas são perguntas, meus queridos, que você responde para você mesmo. Nós temos um questionamento que é muito interessante. Aquelas pessoas que se dizem judeus, né? Não, vou mudar a fala. Aquelas pessoas que nasceram no judaísmo, são judeus. Eles não trabalham no dia de sábado. Aqueles que se converteram a Jesus Cristo trabalham. Por quê? Porque Jesus Cristo trabalhava no dia de sábado. E Jesus Cristo, quando os apóstolos, que ainda eram só seguidores, não eram apóstolos, os seguidores de Jesus Cristo colhiam as espigas de trigo e comiam no sábado, eles não estavam fazendo um trabalho braçal. Olha o tamanho da religiosidade desses homens. Eles não estavam colhendo na lavoura, porque primeiro eles não tinham lavoura. Eles estavam passando e pegaram alguns vamos dizer assim, cachos de trigo para comer. E não se comia-se grãos de trigo tostados. Então era assim que acontecia. Agora, meus queridos, essa hipocrisia desses homens judeus, né, fariseus, saduceus, que também está ali junto, que é o uso do templo, né, é hipocrisia. Eles diziam uma coisa e faziam outra. Por quê? Porque eles queriam que a religiosidade não permitisse que ninguém nem sequer levasse a comida à boca no sábado. Como é que faz? Vai passar o dia de jejum no sábado? Beleza, tudo bem. Eles conseguiam fazer isso? Não. A hipocrisia é exatamente isso. Eles diziam uma coisa, meus queridos, e queriam que as pessoas fizessem, mas eles não faziam. Esse é o problema. Tanto dos fariseus como dos saduceus. Agora hoje, meus queridos, no dia que se chama hoje, nós temos a oportunidade de fazermos diferença, meus queridos, onde nós estamos plantados. Mas as pessoas não fazem. Por quê? Porque eles são hipócritas iguais àqueles que mataram Jesus Cristo. O apóstolo está nos chamando de hipócritas. Estou. A quem couber essa fala, pegue-a para si e se identifique como hipócrita. É assim. Quem diz isso? A Bíblia. Não sou eu que digo isso. Eu não tenho a capacidade de julgar ninguém. Eu tenho a capacidade de ler a Bíblia, receber de Deus o entendimento, que é o que ele está fazendo hoje, no dia que se chama hoje. Agora, hipócrita é aquele que diz uma coisa e faz outra. Lembre-se disso. Amém? Amém. Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Amém? Amém. Olha só o que acontece. O que Davi fez quando estava com fome e estendeu aos homens que estavam com ele, ali da caverna de Adulão? Vocês lembram da caverna de Adulão? Muito bem. Então o que acontece? Esse homem chamado Davi chegou e falou com isso era um dia de sábado, e falou com o sacerdote, disse: olha, nós estamos com fome. O sacerdote pega os pães que estão na presença de Deus, que tem um nome muito interessante, pães da presença, que ficavam na presença de Deus, na hora que eles tinham sido feitos, porque o sacerdote era padeiro, ele fazia pão, e ele levava na presença de Deus, aqueles pães ainda estavam quentes, diz a palavra, diz a Bíblia, e ele deu a Davi, e Davi distribuiu aos seus companheiros. E aquele dia era um dia de sábado, e aqueles pães eram os da presença, que só ao sacerdote era permitido comer. Então o que eu entendo disso, meus queridos? Jesus Cristo é maior do que Davi. E tem mais um detalhe: Jesus Cristo não é filho de Davi, ele é da linhagem de Davi, ele é descendente de Davi, da parte humana, da parte aqui da terra.
E então, como Jesus Cristo tinha esta diferenciação, esta oportunidade de fazer as coisas segundo quanto está escrito a respeito dele na sã doutrina, Jesus Cristo é maravilhoso. Ele faz uma coisa muito interessante. Ele questiona os saduceus, que são os do templo de Salomão, e os fariseus, os da sinagoga, para que aqueles homens, caindo em si, pudessem receber a revelação de Deus através de Jesus Cristo, ali naquele instante, para que eles pudessem ser salvos. Mas eles não quiseram isso. Amém? Amém. Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Amém? Amém. Olha só, essa é a parte que eu antecipei. Mas nós vamos pegar esse momento que a nossa evangelista fez a leitura e vamos entender uma coisa. Olha só, naquele instante, quando Davi fez aquilo ali, ele tinha quebrado aquelas 3 leis espiritual, né? Porque só o sacerdote, então, é espiritual. Ele quebrou a outra lei. Qual é a outra lei? Das coisas consagradas a Deus. Ele quebrou essa lei. E a terceira lei, a lei do sábado. Ele quebrou essas 3 leis. Que naquele instante, aqueles homens estavam famintos. Por que nós estamos falando hoje, no sábado, que é o dia que os judeus e fariseus decretam que nada se pode fazer nesse dia? Aí eu entendo como se nada pode ser feito nesse dia. Esse dia é o dia de ontem, ou o dia de amanhã, que nunca vai chegar. Então eles estão presos no passado ou num futuro que não chega. Por quê? Por causa da religiosidade desses homens e dessas mulheres que estão se convertendo a Jesus Cristo e vindo fazer parte da família de Deus. Amém, Márcia? Amém. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Amém. Olha só que frase fantástica, saída da boca de Jesus Cristo de Nazaré, no tempo em que ele estava vindo com seus discípulos naquela lavoura de trigo, e eles começaram a colher. A palavra de Deus, meus queridos, através da boca de Jesus Cristo, disse que Ele é o Senhor do sábado. Jesus Cristo é Senhor do sábado. O que significa isso na minha vida e na sua vida? Significa que aquele que está em Cristo é Senhor do sábado. Nós podemos trabalhar qualquer dia da semana. Nós podemos viver de maneira simples, de maneira equilibrada, em qualquer dia da semana, meus queridos. Nós podemos angariar os nossos frutos para o nosso alimento no sábado, também no sábado. Nós podemos pregar no sábado? Podemos, por quê? Porque nós somos senhores do sábado. Por quê? Porque Jesus Cristo é o primeiro de muitos irmãos. Ele morreu como único filho do Pai e renasceu, né? Ressuscitou como primogênito de muitos irmãos, a saber, aqueles que confessam a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de suas vidas. E nós fazemos isso, meus queridos. E eu quero convocar você para andarmos e tomarmos esse café com Jesus no dia que se chama hoje sábado. Nós estamos trabalhando, meus queridos, porque nós somos filhos de Deus no dia do sábado, e é no dia que se chama hoje.
Amém. Amém. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós precisamos compreender exatamente isso. Nós estamos ao vivo nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração. E estamos trazendo essa palavra, nós estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. E é transmitido pelas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração. E nesse instante, meus queridos, eu quero trazer para você um momento de oração, de entendimento. Agora, nessa hora, quando nós estivermos com tudo prontinho, direitinho, nós vamos tocar uma música. Esse momento é um momento de tocarmos uma música para que você receba de Deus esta palavra no seu coração e você curta, né, nas rádios. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos teus filhos que estão espalhados ao redor do mundo, Senhor. Um abraço, tia Amélia, Deus, lá em Novo Oriente, na fazenda, Fazenda Ipiranga, lá em Novo Oriente, Ceará. Um abraço também à irmã Ana e o seu marido, seu esposo, lá na Barriguda, em Boa Viagem. Um abraço também ao nosso querido pastor Romalino. Romalino, um abraço, meu querido pastor. Deus abençoe o senhor, Deus traga saúde ao senhor, pronta restauração física para o senhor, meu pastor. Nós impomos as mãos sobre aquele joelho do senhor e sobre todas as pessoas que estão enfermas no dia que se chama hoje. Também um abraço à minha querida mãezinha, Dona Antônia. Um abraço, minha querida, Deus abençoe, Deus ilumine. A Aida Bonfim, né? Um abraço, minha querida, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga existência na sua vida esse momento de fé, de alegria, de prosperidade, saúde, paz, paz também. Um abraço muito grande aos nossos evangelistas que estão ali na Barraria, evangelista Laedes Cunha e missioneiro Djailton Silva. Um abraço, meus queridos. Pastor Rogério Tatu, lá no estúdio Rogério Tatu, aqui em Araguaína, Tocantins. Nesse instante ele vai estar já trabalhando, porque no sábado ele começa às 8 horas. E um abraço também ao pastor Manuel César Barbosa, Cezinha, o irmão Roberto, né? O pastor Lucivaldo, pastor Mariston Leal. Um abraço, meus queridos. E também para o nosso Rick Nelson, amigo que está junto conosco no apartamento. Deus abençoe. Carlos Leite, lá junto com a esposa, e a Rafinha, Ana Rafaela. Um abraço, minha querida, meus queridos, Deus abençoe. Amém. Amém. Seja um parceiro das rádios, das escolas bíblicas para a Vida Rehobote, com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Todos querem o perfume das flores,
mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las.